Amém, meus irmãos? Paz do Senhor a todos, né? Graças a Deus, uma noite maravilhosa na presença do Senhor. Bom estar na casa do nosso Deus, do nosso Pai, né? Graças a Deus. Nós vamos louvar a Jesus com o hino sugerido pelos nossos músicos. É o hino de número 83. E depois é o 86. É isso mesmo? Vamos cantar então. Nós não podemos explicar, né? Como ele é Jesus, não podemos explicar o quanto ele é lindo, né? E depois também, com tudo que ele tem feito por nós, nós devemos ficar satisfeitos nas nossas vidas. Meus irmãos, hoje é dia, que dia é hoje mesmo? Hoje é 13, né? Muito bem. Então nós temos aqui a sala da intercessão, né? Certamente deve ter algumas irmãs lá, ou outra. Então nós temos aqui esse sala. Muito bem. Vamos então cantar esse louvor? Evangelista quer cantar comigo? Glórias a Deus. Eu também nesta posição da igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, Jesus é bom. Ele é digno de adoração. Amém, igreja? Amém. Então vamos poder adorar Ele nesta noite e todo o tempo, né, meus irmãos? Mas aí o Senhor separa para outros filhos, né? Esses momentos, né, pastor Dilson? E a gente tem que aproveitar o máximo possível e poder apresentar o Senhor melhor que possamos. Amém, igreja? Glórias a Deus. Hino de número 83, é isso mesmo? 83. Glórias a Deus. Ainda vamos louvar ao Senhor cantando o número 86. Aleluia. Número 86. Interessante que a gente cantou, né? Diz assim: se mágoas me perdoar,
o bálsamo ele tem. Me toma nos teus braços, e assim descanso bem. Perturbação quer tirar a paz, né? Aliás, quer não. Tira. Se não vigiarmos, tira-nos, né? Ela pode vir, né? De alguma maneira, de outra. De repente surge uma perturbação. Mas Jesus tem um bálsamo. Amém? Aleluia! Glórias a Deus. Ele é um bálsamo. Louvado seja o nome de Jesus. 86. Graças a Deus. Yeah.
mais nuvens, né? Encontrá-la a sua igreja. Paulo fala que aqueles que dormiram em Cristo, aqueles que já partiram, né? Eles ressuscitarão primeiro. Irmãos, eu estava vindo no caminho pensando, né? As pessoas que já foram na nossa frente, é como se nós dissesse assim para elas, né? Você vai agora, mas daqui a pouco nós vamos chegar lá. Não é assim? Os irmãos que já perderam um mente querido, como eu perdi minha mãe, né? Então a gente tem essa esperança de que um dia nós estaremos todos juntos, né? Um só coral, uma só igreja, estaremos participando da grande ceia que será as bodas do Cordeiro, né? Onde o Senhor Jesus estará nos galardoando. Amém, meus irmãos? Amém. Todo o nosso trabalho, segundo Paulo escreve, terá um galardão, né? É certo que algumas obras vão passar pelo fogo da provação, né? Esse tribunal de Cristo não é para condenar, é para dar galardão aos crentes. Tudo aquilo que a gente fez através do corpo, toda a nossa obra que você está fazendo agora como cristão, você terá o seu galardão, né? Aí é interessante que Paulo vai dizer que todas as nossas obras vão passar pelo fogo, né? Porque aí se descobrirá qual foi a intenção de tudo aquilo que a gente fez, né? Se foi para glorificar Jesus, se foi para a exaltação da nossa própria pessoa, e se porventura, irmão, as nossas obras forem totalmente reprovadas, diga comigo, todavia, nós seremos salvos. Ó, já pensou? Se toda a obra que eu fiz na terra for reprovada, todavia eu serei salvo, como Pedro foi, né? Mas não vamos pensar desta maneira. Se eu fizer boas obras, eu vou ser salvo. Não. As boas obras acompanham, diga comigo, as boas obras acompanham todos aqueles que já são salvos. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça, mas as boas obras têm que acompanhar o cristão. Amém? Você precisa ser um bom crente, um bom marido, uma boa esposa, né? Nunca colocar tropeço na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, na vida da sua esposa, né? Nunca você faça isso com ninguém, porque o que a gente faz aqui, irmãos, está sendo registrado no livro de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Como eu tinha dito na semana passada, né? Nós, através do pastor Gilson, como nós já conhecemos o pastor Léo, mas o pastor Gilson me deu uma notícia maravilhosa, irmãos. Tem mais ou menos 15 dias, né? Foi sobre a vida do pastor Léo, esse grande amigo que nós temos, esse grande homem de Deus, né? E o pastor Léo estava com uma enfermidade. Os médicos talvez diziam que o pastor Léo não haveria uma cura, né, para o problema que ele tinha, e os médicos falaram, talvez ele poderia andar com aquilo toda a vida, né? E eu falei, pastor Gilson, mas Deus é poderoso para realizar uma grande obra. E quando o pastor Gilson falou que Deus tinha feito essa obra na vida do pastor Léo, eu falei, então vamos convidar o pastor Léo para estar conosco uma terça-feira no culto da igreja, no nosso culto aqui. Ele estará dando seu testemunho, pregando a palavra de Deus. Nós certamente ficaremos muito satisfeitos com o que Deus fará nessa noite. Amém, meus irmãos? Através da vida do pastor Léo. Quero convidar a igreja para receber o nosso amigo, nosso pastor, e também receber o pastor Gilson, né? É um amigo nosso, amigo da igreja, o José Carlos, obreiro, né? Veio a Deus e amor, discriminado, nem podia batizar, nem quando ele veio para cá, veio para uma revelação. Vocês estão lendo, quando José Carlos veio para cá, quem lembra? Os mais antigos lembram, né? Ele veio da Deus e amor, coitado, não era batizado, não podia batizar, podia entrar na comunhão, né, pastor Jesus? Mas ele veio para cá porque Deus mostrou essa igreja para ele. Quando ele chegou aqui, abraçando José Carlos, né? Abraçando, ele viu que ele tinha talento, né? Dom, e aí então ele foi crescendo, galgando seus ministérios. Hoje ele é o presbítero da igreja, juntamente com sua família, servindo a Deus, e é um prazer ter o pastor Gilson aqui, que é irmão do José Carlos. Vamos dar um bem-vindo a esses homens de Deus, meus irmãos. Senhor, pode ser um pouquinho melhor, para ficar mais feliz. Vamos lá, eu vou dizer a eles. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. A oportunidade do nosso amigo pastor Deus.
Amém? E dizer aos irmãos que Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ele nos surpreende de uma forma extraordinária, né? De uma forma extraordinária. E quero louvar a Deus e agradecer pelo privilégio que me é concedido de estar com os irmãos mais uma vez, e o pastor Edson carinhosamente nos abre essa oportunidade também para a gente falar alguma coisa da palavra de Deus. Então eu gostaria de convidá-los a abrir as nossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2. Já que nós já vimos uma preliminar pelo pastor Edson, né, sobre obras, né, que as obras não nos salvam, mas acompanham o crente salvo. O crente salvo tem que ter obras. Está certo que alguém por aí, infelizmente, está fazendo algumas obras aí para aparecer, né? Para ter um monte de seguidor, né? Bastante like, né? Mas o bom é fazer boas obras para glorificar o nome do Senhor. Amém. Segundo aos Coríntios, capítulo número 2, e eu quero ler aqui 1, 2, 3, 4 versículos, 1, 2, 3, 4 versículos somente, que vai do 14 ao 17, para a nossa reflexão nessa noite, que vai dizer dessa forma. Como são 4 versículos apenas, eu lerei e pedirei que a igreja repita o mesmo versículo. Amém? Então o 14 vai dizer: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Repito. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheio de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Para estes, certamente, cheio de morte para a morte, mas para aqueles, cheio de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Nós estamos vivendo um tempo de algumas controvérsias, e quando eu lia esse texto, já falei algumas vezes sobre ele, né? E quando eu lia, eu fazia um comparativo com aquilo que nós estamos
vivendo atualmente, né, com tanta rede social que você pode escolher temas e mais temas, né? E se você se prender à rede social, você vai ficar confuso, né? Porque é tanta gente doutorada em tanta coisa e falando tanta coisa que, se a gente não vigiar, acaba se desviando. E desviando dentro da igreja, o que é pior. O que é pior. E, lamentavelmente, tem muita igreja com muito crente desviado dentro da igreja. Dentro da igreja. E quando eu estava relendo esse texto pela N vezes, né, eu fiquei meditando no que Paulo, ele refletindo o seu caráter e os frutos do seu ministério, para que cada um de nós tomemos por base uma vida que realmente reflita não o nosso caráter, mas reflita Cristo através do nosso caráter. Porque é bem por isso que Paulo vai dizer que, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Aqui está falando do cheiro de Cristo como um perfume gostoso que exala. E esse perfume é exalado através de cada um de nós. Através de cada um de nós. É isso que ele está dizendo aqui, que graças a Deus, né? Graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Nos faz triunfar em Cristo. E, por meio de nós, é manifestado o perfume de Cristo em todo lugar. Amém. Em todo lugar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu trabalhei na prefeitura de Guarulhos por muitos anos, de 2004 a 2016. Em janeiro de 2017, eu fui exonerado. Mas de 2004 a 2017, eu trabalhei em alguns setores da prefeitura, sendo de 2004 a 2005, na implantação do Bolsa Família no município de Guarulhos, e juntamente com a liderança da implantação, eu corri praticamente toda Guarulhos. E, infelizmente, né, nas inscrições, quando eu estava fazendo inscrição de pessoas para o Bolsa Família, infelizmente, na minha mesa, eu tinha que dar testemunho. Eu tinha que exalar o perfume de Cristo. Né? E isso escandalizava alguns, né? Porque, na minha concepção, quem tinha direito ao Bolsa Família seria aquela família que não tem recurso nenhum. Que não tem recurso nenhum. Então, no cadastro, eu tinha que perguntar para as pessoas, né, que se assentavam à minha frente, tudo que elas tinham, ou que não tinham, né, a bem da verdade.
carro, telefone, né? Porque telefone hoje é comum, né? Mas assim, em 2004, eram poucas pessoas que tinham condição de ter um telefone, né? Tanto é que quando eu me mudei de São Paulo para Guarulhos, eu me mudei em 77, né? Em 77 eu mudei para São João. No São João não tinha nada, não tinha rua asfaltada, não tinha mercado, né? Tinha uma farmacinha na estrada de Nazaré, que ali o farmacêutico era o médico da região. Então ele estava doente, ia lá e falava com ele e ele medicava, né? Então não tinha nem telefone. E o meu patrão, eu trabalhava em São Paulo, e o meu patrão, quando eu mudei para Guarulhos, aí num final de ano, né, ele sempre dava alguma coisa para a gente. Então, num final de ano, ele me deu um plano de expansão de presente. Ele falou assim: ó, esse ano eu vou te dar um plano de expansão de um telefone para você, né? Eu vou pagar mês a mês direitinho para você ter um telefone na sua casa. Amém. Então, na minha rua, a primeira casa no Jardim São João que teve telefone foi a minha, porque o meu patrão me deu de presente. Amém. E para ligar o telefone na minha casa, eles puxaram de Cumbica para o São João. Puxaram de Cumbica para o São João, a rede. E o número, pastor Edson, o prefixo era 9. Era 912-2613. Era o primeiro telefone. E aí fazia fila na minha casa e gente querendo me ligar para mim. Né? Fazia fila. De vez em quando, alguns queriam falar com os parentes lá da Bahia, do Ceará. Eu falei: gente, vocês vigiam. Né? Vigia com esse negócio. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que exalar o perfume de Cristo. Né? Tem que exalar o perfume de Cristo. E voltando lá para o cadastro da bolsa, então quando eu pegava alguém que tinha telefone e tinha um carrinho, nem que fosse um Fusca, para ele sustentar esse Fusca, ele tem que ter condição. Não, não. Tem que ter condição para pôr gasolina, para fazer a manutenção, para trocar pneu. Então, eu dizia: olha, infelizmente, você não está classificado para receber Bolsa Família, não. E muitos saíram bravos comigo, né? Saíram bravos comigo. E depois a gente foi descobrir que tinha gente de graúda inscrevendo família para receber Bolsa Família. Depois eu via alguém que saía da mesa de outros colegas lá, que atravessava a rua, entrava no carro e ia embora para casa, fazendo cadastro para a Bolsa Família. Irmãos, não se escandalize, mas eu vi crente fazer Bolsa Família. Eu vi até crente se cadastrar para a Bolsa Família. Gente, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Amém. Eu vivi de aluguel por um bom tempo, mas quando Deus deu a oportunidade, empregado, surgiu um loteamento em um lugar, eu corria para lá para ver se dava para mim, né? Para não invadir terra de ninguém, para adquirir a minha própria propriedade. Tanto que quando eu consegui,
É que eu fiquei sabendo que tinha um terreno no São João, uma imobiliária, estava com um terreno que era de um policial rodoviário, que ele queria vender porque ele estava indo embora para o interior. A polícia rodoviária, da polícia militar, estava transferindo ele do interior. Ele já tinha casa, tinha um terreno lá vazio, ele queria vender tudo, vender a casa e vender o terreno. A casa eu não podia comprar, não tinha salário para isso. Tanto é verdade que o meu patrão ajudou a construir a casa, depois ele me deu o telefone, como eu disse para vocês. Então eu não tinha meu trabalho, não dava para comprar uma casa, mas um terreno dava, né? Eu pensei, eu vou comprar um terreno e depois eu vou construir a minha casa. Tanto que quando a minha família veio, eu trouxe todo feliz da vida. Chamei a minha mãe, meus irmãos, a sogra, né, para ver o terreno que eu tinha comprado. Ixi, falou assim, rapaz, você comprou um terreno longe demais. Um lugarzinho feio. Eu falei, mas foi o que Deus me preparou. Né? Foi o que Deus preparou. Eu já estou lá quase 50 anos. Né? Já quase 50 anos. Então, o cheiro de Cristo é nós que exalamos com o nosso testemunho pessoal. Com o nosso testemunho pessoal. Amém. Esses dias aconteceu um fato engraçado na rua. Há 15 dias atrás deu um apagão no setor lá do Jardim São João e foi bem no nosso. Ficava todo mundo no escuro, né? Todo mundo no escuro. Mas o aeroporto está logo lá embaixo. O aeroporto, ele consome energia, não sei se vocês sabem, mas ele consome energia equivalente a uma cidade de 300 mil habitantes, sabia? A energia que o aeroporto consome. Então, por conta do clarão do aeroporto, né? E nós também estamos em divisa com Arujá. Arujá tinha luz, né? Então o clarão de Arujá e o clarão do aeroporto batendo nas nuvens que estavam sobre o céu formavam um clarão estranho na nossa região que estava sem luz. Então na minha rua ali eu fiz até esse casamento, eu fiz de um jovem lá, e a esposa dele se converteu e ele não se converteu. E aí ele se converteu agora há pouco tempo. Então está sendo discipulado, mas ele vê a esposa falando a vida de Jesus, a vida de Jesus, a vida de Jesus. Aí ele chegou do serviço e em casa sem luz, tudo escuro e aquele clarão estranho no ar, no céu. Aí ele disse que ele entrou em casa e falou para a esposa, ela se chamou Luciana, Lu, está um estranho. Será que é a vida de Jesus? Né? E ela falou, vai ser a vida de Jesus, mas você vai pegar muita gente de surpresa mesmo. Aí ele falou para ela assim, eu vou sair ali na rua e eu vou ver se o pastor não está em casa. Se ele não tiver, ele foi arrebatado das pernas. Ter o perfume de Cristo é você ser referência na rua que você mora. Você está exalando o perfume de Cristo na rua que você mora? Está exalando o perfume de Cristo para o teu vizinho da esquerda, da direita, da frente, da retaguarda? Está exalando o perfume? Ou de vez em quando saem uns berros lá, uns gritos, umas panelas voam. Como é que é o negócio? Né? No trabalho, eu disse que eu entrei na prefeitura, trabalhei na implantação do Bolsa Família. Quando terminou a implantação, a primeira dama, que era ela que era a assistente social, né, do município, então a gente trabalhou subordinado a ela, né?
Então, quando terminou a implantação, aí era só transferir aqueles cadastros preenchidos para o sistema de computador, aquela coisa toda, para mandar para Brasília. Aí, quando terminou, ela falou para mim: pastor, infelizmente, eu gostaria muito de ficar com o senhor na minha equipe. O senhor foi excelente, fez um belo trabalho, mas infelizmente eu não tenho como ficar com o senhor, né? Na minha equipe não vai dar. Eu vou deixar o senhor à disposição, né, do RH. E nessa daí o RH me mandou para o DTI, que é o Departamento de Transportes Internos, né? Lá eu encontrei, cheguei lá, tem 800 funcionários. É de onde saem todas as viaturas, o controle de todas as viaturas, o conserto de todas as viaturas e máquinas pesadas, aquela coisa toda. Aí eu me apresentei com a carta do RH, aí foi apresentado para a supervisora, né? Para a supervisora, e ela depois de encaminhar minha ficha para o diretor, aquela coisa toda, e me mandou para o setor lá para eu ficar sentado lá, né? A secretária me indicou para a secretária então me levou lá para aquele lugar e me deu uma mesa lá para eu ficar sentado lá. Me deu 8h30, deu 15 para as 9, 9 horas, e eu agoniado, será que não vão me dar serviço, né? Aí eu perguntei para a secretária: escuta, o que eu vou fazer? Vocês não estão me dando nada aqui para fazer, né? Ela falou: não, a supervisora ainda vai designar o senhor ainda, né? Mas eu sei que o senhor é um pastor, então o senhor fique à vontade, pode ficar lendo a Bíblia, lendo a lição dele. Aí eu falei para minha filha: para mim ler a Bíblia, eu tenho o meu horário de devocional em casa. Então, vê a lição bíblica, né? Não, a lição bíblica também, eu tenho o horário de devocional em casa. Não trabalho para trabalhar, eu estou aqui para trabalhar, né? Não é para ler a Bíblia aqui. Eu até no almoço, eu terminando de almoçar, se der, eu dou uma lidinha em alguma coisa, né? Olha alguma coisa, mas no horário de trabalho, estou aqui para trabalhar. Aí ela foi lá e falou com a supervisora, né? Aí a supervisora falou: então, vê alguma coisa para ele ir ajudando lá, né? Até que a gente designe ele para um setor. Aí a secretária chegou lá e falou: então só pode catalogar esses negócios aqui para nós e tal, aquela coisa toda. E fui, aí trabalhei naquele dia, no outro dia, aí me mandaram fazer levantamento de estoque de alguma coisa, de uma almoxarifado, e eu fui fazendo. Aí no terceiro dia, aí me chamaram na sala e chamaram a chefe do setor de expediente. O que é o setor de expediente? É a porta de entrada de toda a documentação que entra no DTI. Reclamação, processo, tudo entra pelo expediente e tudo é despachado pelo expediente. Aí me indicaram que eu ia para o expediente, aí a chefe do expediente então me levou para lá. Chegou lá, só tinha ela trabalhando e um funcionário, né, no expediente. E esse funcionário, ele era um motorista, mas com problema na coluna, então eles fazem desligação de nova função e colocou ele no expediente, né? Aí eu estou lá, ele fazendo o serviço, ele passando alguma coisa, e eu falava para ele: escuta, mas se a gente fizesse assim, não era melhor? Aí ele: pode ser, mas a gente tem que perguntar para a chefe. Aí ela ia perguntar para a chefe. Aí a chefe: boa ideia, tá? Vamos fazer assim, né? Eu já era formado em administração, ciências contábeis, direito, né? Já tinha um pouquinho de
conhecimento das coisas. Aí, vamos trabalhando. Naquele tempo, os tickets de refeição eram aqueles bloquinhos, lembra? Quem trabalhou aqui recebendo ticket de refeição? Recebia um bloquinho, né? Com as refeições de cada dia, né? E aquilo era uma confusão para entregar para 800. E turma, tinha turma das 7 da manhã às 7 da noite, e turma das 7 da noite às 7 da manhã. Então, quando era de manhã, os que estavam chegando para entrar às 7, queria pegar já o ticket dele, os que estavam saindo já queriam pegar também, viravam um furdunço no expediente. E eu fiquei observando aquilo, observando, e um dia eu peguei e falei assim, escuta, nós podemos melhorar isso. Mas como? Falei com o rapaz lá, a gente podia fazer a relação de cada oficina, porque tinha oficina da Volks, da Ford, da GM, né, da Fiat, oficina dos tratores, oficina das outras máquinas de pavimentação, de não sei o quê. Tinha oficina de tudo e tinha chefe em cada oficina, que cada oficina tinha 8, 10 funcionários. Mecânico, ajudante de mecânico, na funilaria pintor, funileiro e essa coisa toda. Eu falei, a gente seleciona, quando chegar os tickets, a gente seleciona os tickets de cada sessão, né? Aí relaciona todo mundo, chama o chefe para vir aqui. Ele os funcionários dele, e pega a assinatura na nossa relação, né? Pega a assinatura na nossa relação. Aí só vem chefe aqui buscar as coisas. Não precisa de vir cada funcionário aqui. 800 funcionários fazer fila na porta do expediente. E a chefe falou, puxa, que boa ideia. E eles estavam há anos sofrendo com isso. Aí começamos a fazer desse jeito. Aí quando fomos no final de tarde, que o expediente era das 8 às 17, a chefe pegou e me chamou na hora do almoço e falou assim, pastor, no final do expediente, se eu daqui a pouco o pessoal vai embora, eu queria falar com o senhor. Eu falei, tá bom, eu fico. Aí, terminou o expediente, todo mundo saindo, os que estavam entrando já foram para os seus lugares, o expediente só funcionava de dia mesmo. Aí, fiquei lá, quando o outro funcionário foi embora, aí a minha me chamou na sala dela e falou assim, pastor, eu preciso pedir desculpa ao senhor. Eu falei, por quê? A senhora não fez nada, a gente está trabalhando, ou eu fiz alguma coisa? Ela falou, não, eu tenho que pedir desculpa ao senhor, porque, infelizmente, quando a supervisora me chamou na sala dela e falou que tinha um pastor para vir trabalhar comigo no expediente, ela era na boca suja mesmo, ela disse que soltou um palavrão, outro pastor desses falou lá o palavrão dela. Aí ela falou para mim, e é por isso que eu tenho que pedir desculpa para o senhor, porque em todo lugar tem gente correta e tem gente que não é correta. E ela falou, e eu já trabalhei com alguns pastores sem vergonha. E que às vezes falavam que porque tinha congresso, que ia começar na sexta-feira, na igreja, para me dispensar ele do serviço, porque ia começar o congresso. Aí na segunda eu vinha, porque também estava cansado do congresso, que encerrou no domingo. E aí eu ficava aqui na mão com o funcionário, né? E depois inventava uma coisa, inventava outra, e o senhor tem sido um instrumento valioso aqui no setor, está nos ensinando coisa que a gente não sabia, está melhorando as coisas aqui, e por isso eu preciso pedir desculpa ao senhor.
Amém. E o que o Senhor precisar de mim, se o Senhor um dia precisar de não poder vir por qualquer motivo, de socorrer a esposa, o filho, sei lá o que, o Senhor pode contar comigo. Glória a Pode contar Deus. comigo. Que eu libero, Senhor. É assim Deus trabalha. E a gente exalar o perfume de Cristo, onde a gente trabalha, É verdade, Jesus. onde a gente mora. Na rua, houve uma situação lá, uma ocasião, quiseram me envolver em um escândalo lá, e um vizinho do meu falou: pastor não, o pastor não, o pastor nós conhecemos, ele não é disso, ele não é disso, então respeite o pastor. Ainda me vem à memória agora, e diz Jeremias, nas suas lamentações, no capítulo 3, 21, ele diz que é bom trazer à memória coisas que nos têm esperança, né? E eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, ainda garoto, eu consegui um emprego numa fábrica de calçados que tinha antigamente no Jacinã. A gente morava no Jardim Brasil, e tinha uma fábrica de calçados que se chamava Arcoflex, no Jacinã, e arrumaram um emprego para mim. Garoto, né, adolescente, né, para me ajudar lá a correr com alguém, levar uma coisa de uma máquina para alguém, e eu ficava numa máquina parada, mas numa máquina distante. Quando alguém precisava, então alguém chamava, e eu ia lá e ajudava a pegar um documento, levar um documento no escritório, trazer um cartão de alguém, coisa assim, coisa fácil de fazer. E aí, eu estou nesse lugar lá, e alguém perguntou, chegou alguém que estava me perguntando, aonde que é a máquina tal? E alguém falou assim: você sabe onde fica aquele garoto crente que carrega as coisas para nós aí? Onde fica o garoto crente? Então, essa máquina é 2 máquinas depois da mesa onde ele fica, esperando você chegar. Ponto de referência. Crente tem que ser ponto de referência. Tem que ser ponto de referência. Na condução, no trânsito, aonde anda, nós precisamos exalar. Sabe por quê? Porque para Deus, nós somos o bom cheiro de Cristo. Nós somos o bom cheiro de Cristo. E aquilo que o pastor falou aqui foi muito apropriado no começo. Sabe por quê? Porque tem muita gente que vai ser envergonhada por causa das más obras, por causa do mau testemunho, por causa do mau comportamento. Muita gente. Hoje, eu ainda louvo a Deus, porque as nossas igrejas, os assembleianos, de um modo geral, muitos de nós ainda guardamos, né? Guardamos o respeito à igreja pela nossa vestimenta. Pela nossa vestimenta. Mulheres, né? Mulheres. Porque temos um lugar aí, meus irmãos, que não dá para dizer que é um culto de adoração e louvor a Deus. As vestimentas escandalosas, mulheres sem pudor, e até homens sem pudor. Mas nós temos que ser, como diz, porque para Deus, nós somos o bom cheiro de Cristo. Nós somos o bom cheiro de Cristo. E por conta de alguns escândalos que estão acontecendo por algumas igrejas, o nome de Cristo está sendo enxovalhado. Estão fazendo um pouco caso. Estão falando absurdos. E estão abrindo brecha para uma perseguição maior.
E pode ter certeza que crente fiel vai passar por perseguição. Vai passar. Nós vamos passar. Sabe por quê? Porque nós, exalando o bom cheiro de Cristo, a gente incomoda a imundícia desse mundo. A gente incomoda a podridão desse mundo. E Paulo então diz: graças a Deus, que sempre Deus nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós é que se manifesta em todo o lugar, o cheiro do conhecimento de Cristo. Hoje, em algumas situações, está meio difícil. Nós estamos sugerindo aqui. Hoje, infelizmente, aqui eu estou observando, nós temos um número de pessoas bem misto, né? Mas aqueles mais veteranos, como eu, né? Esse ano eu só completei só 57 anos de crente. Muitos de nós éramos, tanto homens como mulheres, saía na rua, lá vai o crente. Hoje quase não dá mais para fazer isso. Hoje tem muita gente se dizendo crente, mas não tem mais aquela aparência. E por conta disso, vão se desrespeitando a palavra. E o apóstolo Paulo vai dizer que é por conta disso que acontece que para alguns nós somos para eles como cheiro de morte. Somos como cheiro de morte, que até torce por morte. Não sei se vocês viram, mas essa semana o governador da Bahia, num grande comício, numa grande concentração, ele teve a infelicidade, de dizer, porque Bolsonaro e bolsonarista, eles já sabem que é tudo de crente, né? Então ele teve a infeliz ideia de dizer que ele odeia tanto o Bolsonaro e bolsonaristas, porque a maioria são crentes, são os evangélicos que apoiam, que são de direita e que veem as coisas direito. E ele falou: eu quero que ele e todos os que votaram nele, quase 60 milhões de brasileiros, eu quero que eles morram e sejam levados para aquelas escavadeiras assim, e jogados num valão de montes assim. Isso é o que o mundo vê em nós, cheio de morte. Cheio de morte. Mas ainda bem que para aqueles que nós conseguimos evangelizar com o nosso testemunho, com o nosso modo de falar, com o nosso tratamento, com os nossos negócios, cumprindo o nosso dever, compramos fiado, mas pagamos. Eu levei uns bons anos para falar da terra, mas está pago. Cada tijolo
foi pago honestamente. E teve alguns que, infelizmente, até levou alguma coisa desonestamente, porque não era crente. Agora, para aqueles que observaram o nosso modo de vida, e um dia, não, eu preciso de ser igual. E para ser igual, só tem um jeito. É ter Jesus Cristo na vida. Porque onde Jesus Cristo entra, muda a história. Onde Jesus Cristo entra, muda o jeito de viver. Aonde tem a presença de Jesus Cristo, não precisa pastor ficar doutrinando tanto. Não precisa, porque o crente sabe como se ajeitar. Ai de onde é como leva só o meu. Então, para eles, o cheiro de Cristo em nós, para eles é como o cheiro de morte, porque não querem ser sinceros, não querem ser honestos, não querem fazer as coisas direito, mas crente faz as coisas direito. Amém, Jesus. Uma vez lá no mercado lá perto de casa, Jesus Samuel Lopes, eu fui comprar uns negócios lá de manhã para o café, né? Naquele tempo o dinheiro valia mais. E eu dei 20 reais para a caixa cobrar a minha compra. Ela me deu o troco. Quando eu peguei aquele troco na mão, eu falei para ela: filho, o troco está errado. Ela falou: não, está certo. O senhor não me deu 50? Eu falei: não, filho, eu te dei 20. Ele falou: ainda bem que se o senhor não é sincero, eu ia ter que de tarde devolver 30 reais do meu salário para o mercado. E valia, naquele tempo valia. Não é hoje a gente vai com 500 no mercado e não faz a compra toda, né? Vem, deixa de levar alguma coisa. O pão cheio de Cristo. Somos nós que exalamos. É a igreja que exala. É o crente que exala onde trabalha, é o crente que exala onde negocia, quando compra. É o estudante que exala aonde estuda. Eu disse para vocês há pouco, eu passei por 3 faculdades: administração, ciências contábeis, direito. E para a glória de Deus, quando tinha aula vaga, eu ficava na sala estudando, e aí alguém ficava, aí alguém: você pode me explicar a matéria tal, que eu não entendi? Vamos lá, vamos ver. Estudava junto e aproveitava ali, né? O senhor é crente? Pela misericórdia de Deus. Daqui a pouco começou a ficar grupinhos em volta de mim, e alguém pedia: escuta, o senhor não pode passar na minha casa na hora que eu fui terminar a aula? A minha mãe não está muito boa de saúde. E a gente ia e orava, e Jesus curava, e lá era mais uma alma, mais uma família para Jesus. Aí nesses casos, o cheiro de Cristo em nós é vida para outros. É vida para outros. Somos provados, somos. Amém. E eu vou ensinar agora, dando o testemunho. Mas antes, deixa eu dizer: para estes, os que não gostam de ouvir e ver o nosso testemunho, é cheiro de morte. Mas para aqueles que nos ouvem, nos admiram e querem saber por que nós somos assim,
E nós dissemos que é Cristo na nossa vida. Para eles é cheiro de vida para a vida. É cheiro de vida para a vida. Porque nós não somos, o apóstolo Paulo, nós não devemos ser como muitos que são falsificadores da palavra. O que é falsificador da palavra? Eu dizer que sou crente e agir como um ímpio. Mentir, não pagar, dizer que vou e não vou. Alguém na faculdade gostava de ver ele ficar sentado perto de mim para colar a minha prova. Aí eu falava, amigão, se você tentar olhar o que eu estou escrevendo, você não vai conseguir ler não, tá? Poxa, você não pode me ajudar? Eu podia te ajudar naquele momento quando houve uma vacância de aula e que você correu para a lanchonete, você podia ter ficado aqui como outros ficam aqui e a gente fica estudando junto. Agora, quer ver o que eu estou escrevendo para você escrever igual? Aí não vale, né, amigo? Aí não vale. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Falsificar a palavra de Deus não é falsificar só na pregação, é falsificar no viver. Dizer que é uma coisa e não sei. Antes falamos de Cristo com sinceridade e não com falsidade. Falamos de Cristo porque vivemos Cristo, andamos Cristo, comemos com Cristo, ou dormimos com Cristo, vamos passear com Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, e sabendo que estamos na presença de Deus. Aleluia. Aonde você entrar, Deus está te vendo. Glória a Deus. Aleluia. O que você falar, Deus está te vendo. O que você fizer, Deus está te vendo. Vai ser provado? Vai. Aleluia. Mas quando você pedir graça e misericórdia, também vai alcançar. Aleluia. Amados, em junho do ano passado, eu acordo numa madrugada com a bexiga estourando, muita dor. Eu já vinha nos dias tendo dificuldade, levantando algumas vezes à noite, mas dessa vez, não conseguia sair nada. Eu esperei o dia clarear um pouco, aí eu falei para minha esposa, chama o nosso filho para me levar para o hospital, porque eu não estou aguentando. Aí ele me levou para o hospital, chegando lá, eu expliquei a situação, ele já correu comigo, já instalaram um dreno de alívio em mim, colher toda aquela urina, uma cor horrível já, fizeram o exame, já estava com mais de 300.000 leucócitos por mililitro de urina. Aí já tacaram antibiótico na veia, recomendaram mais 7 comprimidos para tomar em casa e voltar depois de 7 dias. E me mandaram para casa. Só que na madrugada seguinte travou tudo de novo e tive que voltar para o hospital.
outro dreno, e aí já estava 5 milhões, aliás, 500 mil, meio milhão de leucócitos por mililitro de urina. Aí já me mandaram para o urologista examinou, me mandou fazer uns exames específicos em São Paulo, e além de toda essa infecção, de toda essa tribulação, a próstata estava inchada, e passando por esse exame minucioso em São Paulo, foi demorado, foi sofrido. O urologista que fez o exame falou para mim, quando terminou o exame, ele me entregou o laudo escrito, falou, está aqui o laudo escrito, e a imagem está no aplicativo, você busca no aplicativo e leva para o teu urologista. Mas o que eu posso te adiantar é que a tua bexiga está paralisada. A bexiga está paralisada. O teu urologista vai explicar. Aí saí dali, meu filho, aí no dia seguinte já foi para o urologista, levou o exame, meu filho buscou no aplicativo, mandou imprimir, já levou, e ele falou, olha, a sua bexiga está paralisada e não tem reversão disso. A bexiga paralisada não tem tratamento nem medicamentoso, nem cirúrgico, não tem. E aí ele explicou. Tanto o homem como a mulher, a bexiga é realmente uma bexiga. Só que na sua película é toda enervurada, nervos, toda a volta dela. De forma que quando enche, né, e dá vontade da gente de urinar, então a gente vai se predispõe. Então os nervos entendem e eles começam a se retrair e comprimem a bexiga, esvaziando a água. E no meu caso, por causa do diabetes, quem tem diabetes, vigia, tome cuidado, porque é uma doença terrível, né? Terrível, não tem cura, é tratamento, mas tem que tomar cuidado com a higiene, porque senão você provoca distúrbios internos. No meu caso foi a bexiga. Por conta do diabetes, todos os nervos da minha bexiga ficaram flácidos, não retraía mais. Bom, a próstata inchada. Aí o neurologista disse, se você está com um nódulo na próstata, você vai fazer uma biópsia. Gente, aí desmorona qualquer um. Desmorona. Mas o meu filho disse o seguinte, pai, vamos procurar outro urologista. Aí nós já estamos indo para um terceiro urologista. Aí ele pegou toda aquela papelada, mais um monte de exames, e aí ele disse o seguinte, senhor Anselino, o senhor já estava com 75 anos, eu já estou com 76. O senhor está com 75 anos, a sua bexiga não tem jeito mesmo, é isso mesmo, é para o resto da vida, é bolsa urológica. Agora, quanto a biópsia, não aconselho o senhor fazer. Os homens aqui. Porque a biópsia são 12 picotadas na próstata. O senhor vai sofrer uma hemorragia interna terrível. Vai sair sangue por tudo quanto é lugar. E talvez o senhor não resista. Por conta já da bexiga e por conta agora disso. Então eu não recomendo. Está mais fácil o senhor vir a falecer e matar o câncer
do que o câncer te matar. Então, não faça. Eu saí dali, fui para casa e entrei em oração. Entrei em oração. Eu disse para o Senhor o seguinte: Senhor, se o Senhor tem algum propósito na minha vida ainda, eu já passei por 3 sedes regionais, que cada uma dessas regionais, uma tinha 8, outra tinha 9 e outra tinha 12 congregações. Parque Jandaia, Vila Barros e Jardim São João. Eu já passei por mais 13 congregações, 13 igrejas, inclusive presidência de um campo no Rio Grande do Sul. Se o senhor acha que eu posso fazer alguma coisa, o senhor não sabia que eu ia voltar aqui para dar um testemunho, mas valeu, que eu voltei. Valeu. Senhor, eu não vou fazer a biópsia. Eu entrego esse nódulo nas tuas mãos. Glória a Deus. Glória a Deus. E quanto a bexiga, Senhor, eu também entrego nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade. E se passaram os meses, eu passei no urologista que falou isso por último, em junho. E ele disse: o senhor só vai retornar agora com outro exame neurológico em janeiro. Irmãos, foram 10 meses, irmãos, usando aquela bolsa. É horrível. É horrível. Desmorona, gente. E cada vez também se preocupando com a higienização, porque numa dessas eu tinha que trocar a bolsa a cada 20 dias. Teve uma vez que, por consequência de dificuldades mesmo, eu demorei um pouco mais, eu fiquei 30 dias. Quando chegou lá, a urina estava escura. E o médico então diz o seguinte: essa urina parada muito tempo na bolsa vira uma colônia de bactérias. E se essa bactéria volta para a tua uretra, a infecção é terrível. E foi o que aconteceu. Aí dessa vez foi 1 milhão de leucócitos por mililitro de urina. Outro tratamento pesado. Aí eu me cuidei. Quando foi em janeiro que eu voltei então no urologista, aí ele pediu uma bateria de exames, eu fiz todos os exames. Ele me disse: o senhor está bem. A próstata desinchou para a sua idade. Até 4 centímetros, né? Ou milímetros. Até 4 milímetros é suportável. Se passar disso, tem que correr. É tudo só um. Glória a Deus. E está tudo bem. Aí ele pega e diz o seguinte: quando é que você vai trocar a bolsa? Quando você trocou a bolsa? Eu falei: eu troquei essa semana. Eu falei: então tá, quando você for trocar a bolsa, daqui a 15 dias, eu vou te dar uma carta. Você vai levar a carta para o médico do hospital, para ele retirar a bolsa, te deixar pelo menos 3 horas em observação, tomando água, e ver se você consegue urinar naturalmente. Chegou o dia de trocar a bolsa, eu fui, passei na médica. Era uma médica nova, mas muito astuta, muito experiente. E ela falou para mim: eu vou mandar tirar a bolsa, mas o senhor não vai tomar água. Eu vou recomendar
que ele tem 2 bolsas de soro. Aí o senhor fica por aí para ver o resultado. Aí eu fui, a enfermeira veio, colocou o acesso, tirou a bolsa, colocou o acesso, colocou a primeira bolsa desceu, chamei ela, terminou. Aí ela colocou a segunda, e está lá a segunda pingando, e eu só de olho nela. E daqui a pouco começou a dar aquela dor, sabe aquele aperto mesmo, de vontade de correr para o banheiro. Aí tinha descido mais de meia bolsa, tinha um pouquinho assim no fundo da bolsa, e eu gritei, enfermeira. Ela veio comigo e foi, tira esse negócio de mim, eu preciso de ir no banheiro rapidinho, onde tem banheiro? Ela desligou, falou, não vou tirar o acesso, e o banheiro, eu saí correndo, cheguei no banheiro, só deu tempo de me preparar e chorar. Bati lá na porta, ela estava atendendo alguém, falou, já atende o senhor já. Quando saiu o paciente que estava, aí eu entrei e falei, doutor, eu consegui. Ela falou, mas fica por aí mais um pouco para a gente confirmar. Aí eu fui mais outra vez, voltei lá, ela falou, pode tirar o acesso, estou te dando alta, vai para casa. Se der qualquer coisa, você volta para colocar a bolsa. Já vai fazer um mês, para a glória de Deus, não tem bolsa. Vale a pena ser crente, vale a pena sofrer pelo Evangelho, vale a pena dar testemunho, vale a pena, porque o Senhor faz aquilo que o homem diz, que nunca mais Deus vai. A ciência diz, é gozo pro resto da vida, mas Deus falou, no tempo certo, eu te livro, para dar testemunho da minha grandeza, para a glória e para o louvor do meu nome. Valeria a pena trazer. Eu acho que eu cheguei no pastor na reunião de obreiro lá, tive uma reunião lá sobre a bolsa. A última palavra, irmãos, ela vem de cima. A última palavra vem de Deus. Glória a Jesus. Então, a gente ora ao Senhor e espera o resultado do céu. Claro que a gente respeita a medicina, né, pastor? Até certo ponto, mas a última palavra, ela está nas mãos do Senhor, né? Glória ao nome de Jesus. Vamos então ouvir nossas irmãs louvar a Jesus? Enquanto elas estarão louvando o Senhor, a igreja tem oportunidade para dizimar e ofertar na obra de Deus nesta noite. Acima de tudo.
Valdir, a gente vai orar pela senhora. Vamos pedir que o pastor Léo vai ungir. Se tiver mais irmãos, pode vir aqui. O evangelista de Deus também, se quiser nos ajudar. Irmãos, pode vir à frente, irmãos. Nós temos aqui o pedido de oração da irmã Elisângela. Vamos orar pela irmã Edith, irmãos. A irmã Edith, ela levou um tombo, né? E ela esmagou o nervo do pé. Olha que coisa terrível, né? A irmã Edith, quantos anos ela tem, irmã Elisângela? A irmã Edith tem uns 80? Quase 80 anos, né? Para a idade dela, irmãos, agora só um milagre de Deus. Mas o Senhor opera sem deixar sinal. Quando Ele deixa o sinal, é para saber que Ele operou. Não é verdade? Muitas vezes Deus deixa o sinal, outras vezes não. Mas às vezes Ele deixa o sinal, que é para todo mundo saber que ali houve um milagre. Então vamos orar para a irmã Edith. A irmã Madalena pediu oração por seus familiares, por libertação e saúde também. A irmã Zélia pede oração por toda a sua família, por cura e libertação. E a irmã Dalva pede oração pela sua família e pelo Jailton, libertação e também saúde. Vamos orar uns pelos outros. Irmãos, vamos então, antes da oração, porque essa é uma oração já de encerramento, tá bom? Mas antes da oração, o pastor Gilson, ele trouxe esse mel, ele veio, segundo o pastor Gilson, o mel veio lá do Ceará. Então, certamente é um mel puro, né? Ele está vendendo, irmãos, por R$25. Esse aqui é o mel. Quantos mel você tem ainda, pastor Gilson? Mais ou menos? Tem 11 só agora. Quantos? 11. 11 mel, irmãos. Ó, vale a pena para quem tem criança, né, irmão Wesley? Não dá vizinho, né? Às vezes, esse tempo, né? Então, só tem 10. Só tem 10. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Vamos então orar em nome de Jesus? Vamos orar, igreja? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, estamos orando agora, Senhor, pelos teus filhos, teus servos, que estão diante do altar do Senhor, Pai. O que nós temos sofrido nesta noite, Senhor, aumenta a nossa fé, acrescenta a nossa fé, porque o Senhor é Deus grande e poderoso, que opera sinais, prodígios e maravilhas, como o Senhor tem operado na vida do pastor Léo. Esse testemunho é verdadeiro, esse testemunho, Senhor, ele é poderoso para saber que o Senhor não mudou e jamais o Senhor mudará. Os teus filhos estão recebendo a oração da fé, a oração que levanta o enfermo, a oração que cura, a oração que liberta, que restaura, a oração que dá vitória, Senhor. Nós oramos agora, os teus filhos estão recebendo a oração da fé, Senhor, a oração segundo escreveu Tiago. Está alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja e unge-o com óleo, e em nome do Senhor Jesus, Pai, os teus filhos serão curados. Nós cremos no milagre, Senhor, coloca as mãos, Senhor, a tua filha Edith, Senhor, restaura a sua saúde, restaura, meu Pai, dando a ela vitória, cada pedido de oração por cura, por libertação, por restauração, Senhor, que os teus filhos alcancem para a glória do teu nome, a cura, o milagre, a libertação dos vícios, a libertação de todos os males, meu Pai. Nós oramos em nome daquele que é Senhor, em nome daquele que tudo pode, em nome daquele que tem a chave da morte e do inferno, em nome daquele que venceu a morte, meu Pai. Nós oramos em nome de Jesus e nós cremos no milagre, nós cremos na restauração, nós cremos que o Senhor curou o câncer, cura a AIDS, o Senhor, para o Senhor não há dificuldade, para o Senhor não há problema que o Senhor não possa resolver. Então nós ministramos a cura, ministramos a libertação nesta noite, pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Oh, meu Pai, que os teus filhos possam ter a fé no Senhor, para receber a bênção e o milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Jesus. A igreja está satisfeita? Diga um amém. Valeu a pena, meus irmãos, ter vindo aqui hoje? Amém. Sempre vale a pena estar aqui. Recebam a bênção de Deus. Nós temos culto na quinta-feira, sexta-feira as irmãs têm ensaio, e no sábado as irmãs têm compromisso, né, para estar no beleza. Então, irmãs, façam um bom número, se vocês puderem, porque é pertinho, tá bom? Vamos atender o pastor, né?
E quando a gente precisar, certamente elas estarão conosco aqui também. No domingo temos a escola bíblica oração, a escola bíblica dominical e nosso culto à tarde. Recebam a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nas doces consolações do Santo Espírito de Deus, sejais com cada um de vós, não somente hoje, mas sempre, digamos todos, amém.